Oi, Pam, bom dia. Aninha, bom dia. Desculpa o atraso, gente. Estava aqui finalizando uma consulta. E ó, desculpa a voz também. A voz tá bem ruinzinha, bem ruinzinha. Então a gente vai já começar. Vai dando pra gente quem tá entrando. Karina, bom dia. Vai colocando o coraçãozinho pra gente, vai chamando mais pessoas para participar aqui com a gente dessa live, tá bom? A live de hoje é o encontro com a Nutri, onde na verdade eu dou uma consultoria online totalmente gratuita. Então, na verdade, se o seu desejo, se você já teve o desejo, na verdade, de passar em consulta comigo e até hoje não teve oportunidade ou não conseguiu também entrar no nossa última turma, né, que foi do método Sempre Magra, essa é uma oportunidade, tá bom? Toda semana a gente vai se reunir exatamente para escolher uma pessoa para estar passando com essa consultoria online comigo. E eu poder dar sacadas, dar dicas, enfim, para que de fato você volte a conseguir emagrecer, ou se você ainda não conseguiu emagrecer nada, eu também vou te dar a solução do que você precisa fazer para de fim conseguir destravar o seu metabolismo. Meninas, para quem está entrando, para mim bom dia, Bruna bom dia, para quem, como é que é? É Rô bom dia. Vai passando pra gente coraçãozinhos, tá bom? É bem importante vocês darem coraçãozinhos aqui pra live, que eu já vou chamar a minha participante de hoje, que é a Pamela. Deixa eu ver, a Pamela já tá aqui com a gente. Deixa eu chamá-la para participar. Pam, é só você confirmar, tá bom? E aí você já entra para falar comigo. Olá, bom dia. Oi, Gi, bom dia. Tudo Tô bem, minha linda? conseguindo aqui, tudo bem? E você? Tudo bem também, graças a Deus, Então tá maravilha. bom. Bora lá então, bora lá trabalhar um pouquinho. Vou trabalhar aqui, né, te ajudando. Fala, conta um pouquinho pra gente, Pam, de como que foi aí a tua jornada, né? Nesse Uhum. emagrecimento que você conseguiu, é claro, você conseguiu emagrecer uma bom tanto sozinha, né? Sim. Então você fez tudo sozinha. E é claro que talvez nesse emagrecer sozinha algumas coisas podem ter sido não muito bem ajustadas. Então é isso que eu quero ver com você. E também porque você teve um reganho de peso. Então, Isso. fala um pouquinho pra gente de como aconteceu isso, e há quanto tempo você está tentando emagrecer. Como é que tá isso? Gi, na verdade, tudo isso começou em 2017, né? Em 2 de outubro, era numa quinta-feira. Todo mundo sempre fala, né? Ah, eu vou deixar pra fazer dieta na segunda. E eu tava tão, né, assim, cansada mesmo, né? Que eu não queria mais, porque eu tava, assim, eu tava muito gordinha mesmo. Eu tava com problemas de saúde já, eu tava com pressão alta, né? Na época, começou a dar alguns problemas de saúde também, por conta de estar muito gorda. E eu cheguei a 120 quilos na época, então, assim, era bem assim, assustador. Aí chegou esse dia, dia 2 de outubro de 2017, eu falei assim, não mais, não quero mais essa vida, não quero mais ser assim e vou começar uma dieta. Só que comecei por conta, né? Comecei sozinho, como tinha te falado. Não busquei ajuda de nenhum profissional na época. E aí acabei fazendo um monte de coisa errada, faltou muito nutriente, meu cabelo caiu, minha unha ficou ruim. Né? Então, assim, eu até aconselho as pessoas que têm oportunidade de estarem fazendo qualquer tipo de projeto, que queiram emagrecer, que procure um profissional, que tenha ajuda das pessoas, porque a gente acha que a gente sabe fazer. De fato, assim, eu consegui emagrecer bastante, foram 43 quilos nessa jornada, mas, assim, foram 43 quilos que, na verdade, como te falei, né, perdi bastante saúde também, por não saber fazer a coisa da forma certa. Então, foram 2 anos que eu fiquei, né, firme fazendo. Na verdade, assim, firme, firme mesmo foi um ano. Depois de um ano, eu acabei dando
leve, vamos falar assim, né? Uma relaxadinha, me permitia comer algumas coisas. Mas assim, pra você ter uma ideia, o que eu comia nessa época, eu tomava água, né? E comia bife, eu me lembro, alface, que eu sou péssima com verduras e legumes, então assim, eram poucas coisas que eu comia. Então eu fiquei por muito tempo comendo só isso. O ovo, na época, eu lembro assim que eu até enjoei, eu sou apaixonada por ovo. Então assim, até enjoei, porque eu comia muito só esse tipo de coisa, né? E não tomava nenhum tipo de refrigerante, nenhum tipo de nada, não comia açúcar de forma alguma, carbo era o mínimo, mínimo do mínimo mesmo. Então, acabei fazendo bastante coisa errada. Aí tive esse reganho de peso, né, há um tempinho atrás, não me lembro quanto tempo faz. Aí quando eu decidi que eu ia fazer a cirurgia, que eu fiz a cirurgia plástica também, porque realmente, assim, ficou bastante pele Pele. sobrando, assim, sobrou bastante pele, aí fica algumas gordurinhas localizadas em alguns lugares. E aí eu resolvi fazer a plástica e a médica falou, né, que seria ideal que eu também, se eu conseguisse emagrecer um pouco para fazer, que era bom, que ajudaria. Ajudou mesmo na época muito, porque eu me lembro que minha recuperação foi excelente, não tive problema com nada, graças a Deus, não tive nenhum tipo de nada mesmo. Então, assim, eu emagreci 8 quilos na época para fazer a Tá, cirurgia. tá. Aí fiz de novo uma dietinha lá, menos intensa do que essa lá que eu fiz, que eu consegui emagrecer bastante. E aí deu tudo certo. Só que aí eu vivo naquela inconstância, né? Às vezes eu acabei engordando, aí eu fiz a cirurgia tudo, acabei engordando mais um pouquinho depois, a cirurgia de novo. Então, assim, se eu dou uma descuidadinha, se eu como alguma coisa fora ali, eu volto a engordar de Você novo. Então volta a eu quero engordar tudo de novo. Né? isso. E na verdade, é assim, né, Pan? O que acontece muito quando a gente decide fazer uma dieta sozinho, por conta, a gente acaba fazendo uma dieta de exclusão. Exatamente o que você fez. E até dar certo, em um momento, ela dá certo. Você ficou à base de proteína e, Isso. né, tirou carboidratos, já não comia, não tinha facilidade em comer verduras e legumes. Isso. E basicamente você fez uma dieta que a gente chama que é uma dieta, que é a dieta da proteína, né? Assim, Uhum. basicamente foi uma dieta do Dr. Atkins, que a gente chama que é a dieta da proteína. Então, é uma dieta que, de fato, a gente consegue resultado na balança, mas a gente perde em qualidade de vida e Exatamente. saúde mesmo. Mas o grande problema disso tudo na verdade, após o processo de emagrecimento. Porque muitas das vezes o paciente consegue ficar 5 meses, 6 meses excluindo alimentos. Só que a Isso. questão é que a gente precisa pensar no pós-peso, né? Depois que a gente já perdeu tudo que a gente queria, como é que isso vai ser? Como é que vai ser, na verdade, ficar sem pão? Como é que vai ser ficar sem arroz? Como é que vai ser, na verdade, a gente passar o resto da nossa vida sem comer os alimentos que tanto a gente gosta? E Uhum. será que depois eu vou conseguir manter? Será que depois, na verdade, isso mais pra frente vai me causar um problema ou não vai? Então, assim, o que eu mais percebo quando as pessoas iniciam essa jornada sozinha é esse erro de, na verdade, fazer uma dieta muito restritiva. Então, como, na verdade, você fez isso, tá bom? A melhor forma da gente voltar, tá bom? E eu falo dar um reset no corpo. E para quem tá vendo a gente, o que é importante, tá bom? Sempre o nosso corpo, gente, ele se adapta. O nosso corpo é uma máquina perfeita, né? Então ele sempre vai se adaptar às condições que você der para ele de sobrevivência. Então não se enganem. Se vocês cortarem alimentos, o corpo, num primeiro momento, vai queimar gordura. Você vai emagrecer. Logo depois disso, ele já se acostumou e pronto, não vai mais ter perda de gordura e nem perda de peso. E aí você entra ou no efeito platô, né, que é aquele efeito que na verdade você para de perder peso, você não vai nem para frente nem para trás,
ou você fica no sanfona, que é muito pior. E quando você cai, de fato, no efeito sanfona, tem um grande problema no efeito sanfona. O que é? A gente é 100% de esquema de DNA. 100%. Isso quer dizer que a gente tem um gene, sim, que controla a nossa gestão e a nossa manutenção de peso. E todas as vezes que o nosso peso fica para frente ou para trás, para frente ou para trás, isso danifica o nosso DNA. É por isso, gente, que é tão mais fácil fazer dieta com homem. Por quê? Porque homem não fica toda hora tentando fazer dieta por conta. Eles desencanam, ele pegam, faz, e no momento ele para e fala assim, vou fazer dieta. Aí ele faz. E aí, de fato, a gente vê Segue, né? exatamente uma resposta metabólica do homem diferente da mulher. Porque a mulher fica brincando com o esquema genético dela. Então, quer perder peso? Vamos perder peso. Contudo, não saia excluindo alimentos. Saia dosando os alimentos. Então, vamos lá, Pam, para uma coisa bem prática para conseguir te ajudar. Como que hoje é o teu café da manhã, por exemplo? Fala para mim como que é o seu café da manhã. Não, então, na verdade, agora, como eu não tô fazendo, agora eu não tô fazendo nada, né? Não tô fazendo dieta, não tô fazendo nada, por isso que eu tive esse reganho. Eu acabei voltando a comendo tudo. Esses dias que eu resolvi fazer um jejum intermitente de novo, comecei semana passada, aí depois já dei umas furadas de novo, e aí eu não tô conseguindo manter essa constância, porque assim, ó, eu amo comer pão, sabe? Tá, Lá no meu trabalho, eu acabei adquirindo esse hábito, porque a gente ganha um pãozinho lá com leite, sabe? Com Toddy. Então eita, eu acabo, ó, olha pra você ver, eu acabo comendo pão com manteiga e tomando leite com Toddy, sabe? De manhã. tá, Então, assim, aí eu falei assim, já vi que eu tava dando uma engordadinha de novo, falei, não, agora eu vou dar uma segurada. Daí eu parei de comer essas coisas de manhã e acabei fazendo jejum intermitente, que era uma coisa que dava muito resultado pra mim. E aí eu fiz por uns 3 dias, assim, fiquei firminha uns 3 dias. Aí depois já dei uma recaída de novo. Então, o meu café da manhã, a princípio, tá todo trabalhado. tá. Então, assim, primeiro, vamos lá, vamos começar a consertar. Jejum intermitente é uma estratégia fantástica. Todos os meus pacientes, os meus alunos também fazem. Contudo, ele não é além e nem aquém, tá bom? Jejum não é porque simplesmente eu parei de comer que eu tô fazendo jejum. Uhum. Jejum é algo metabólico, então a gente só faz com o propósito de virar aquela chave dentro da gente e trazer os soldados que a gente tanto precisa, que são os corpos cetônicos. Contudo, para fazer jejum intermitente, antes eu preciso consertar a alimentação, tá bom? Então é um processo, o jejum é como se fosse uma extensão de um programa onde eu ainda não tenho condição de fazer nesse momento. Vamos pensar assim, porque a gente prepara o corpo para jejum, tá? Certo. O café da manhã, ele é o vilão ou não é o vilão de uma alimentação de quem quer ou não perder peso? Eu acho que Gente, não. o café da manhã é uma refeição grande, ela tem que ser uma refeição grande, tá bom? Não tô dizendo que você tem que comer 2 pães no seu café da manhã. Tô dizendo que no teu café da manhã precisa ser um café rico em nutriente e não ser grande em quantidade, tá bom? Então, assim, posso comer pão? Pode. Posso comer manteiga? Pode. Tudo é a quantidade que você usa e principalmente os alimentos, se eles são muito ultraprocessados, que são alimentos muito inflamatórios ou não. Então, no teu caso, em especial, por exemplo, eu como todinho, é isso, né? Às Leite com vezes Toddy. tem leite com Toddy, tá? Leite com Toddy. Então, assim, leite com Toddy, gente, não vai rolar, tá bom? Por quê? Eu tô Até algo farmacêutico. até algo que é importante talvez eu trazer essa informação para vocês. Quando a gente, em uma lata, num copo, né, a gente coloca, sei lá, uma colher de sopa de Toddy. Quanto daquilo é açúcar e o quanto daquilo de verdade é chocolate, né, em pó. E que nem é chocolate, ali no Toddy é achocolatado. Então é quase 0,00% de cacau e o resto ele é açúcar. Então,
A gente, no desenvolver de um método e de um estilo de vida saudável, a gente tem que modular paladar. Se o nosso paladar ainda tá gostosinho, tomar o leite com Toddy, a gente tá com problema. Tá entendendo? Então, Sim. qual que é o conselho? Posso tomar o leite? Pode tomar leite, gente, desde que seja leite de verdade. Então, a gente também se engana. Ah, porque eu tô lá na empresa e a empresa tá me dando aquele leite ali, eu vou lá tomar aquele leite. Se for leite de caixinha, não é leite de verdade. Se for leite de saquinho, ótimo, já ficou um leite muito melhor, né? Então, para quem ama leite, não precisa tirar. Se você não é intolerante à lactose, se você não tem distensão abdominal quando você toma leite, não tem tanto problema. Contudo, tome o leite que for leite de verdade. Se as nossas avós ferviam o tal do leite, a nossa mãe mesmo, né? Minha mãe fervia o leite quando eu era pequena 2 vezes no dia, porque senão o negócio azedava. Agora imagina a gente que a gente compra um leite que tá tanto tempo no galpão do supermercado, na prateleira, aí entra dentro da sua geladeira e fica mais 30 dias sem estragar. Aquilo não é leite, Sim. né? Então, a vida, gente, é feito de escolhas. E a gente está ganhando peso e a gente está perdendo saúde porque a gente não sabe escolher. Ou porque, na verdade, a gente escolheu o que for mais fácil. Porque a gente está nessa também. E eu me incluo nessa, tá, meninas? Não fiquem achando que isso acontece com vocês, não. E eu também tô nessa. Todo mundo tá nessa. A gente prefere o que é mais fácil, o que é mais cômodo pra gente. Então, É mais perfeito. prático. Exato. Então, pode tomar o leite? Pode. Quer tomar um leite com achocolatado porque você gosta? Então, não gosto de tomar cacau, Gi. Não gosto, não me adaptei com o sabor. Então, compra um chocolate em pó. Não compra achocolatado. E o que é o chocolate em pó, gente? Chocolate em pó é aquele que tá escrito chocolate em pó. É o que a gente usa para fazer bolo. Não é o Ah, Nescau, tá? Não eu é o sei qual é. Nescau, não é o Toddy, é esses. É o chocolate do Uhum. padre, que a gente usa para fazer bolo, preparações culinárias, sabe? Então, Uhum. usem esse tipo. Mas ainda no café da manhã, eu preciso ter uma gordura boa, eu ainda preciso ter uma fonte de proteína e eu preciso ainda ter uma fonte de fibra. Então, cabe um ovo, cabe, na verdade, uma semente e cabe, na verdade, uma fruta. E não dá para pensar num café da manhã sem essas coisas. Não tem condição, gente. A gente tem que nutrir o corpo no período da manhã, principalmente, onde a gente coloca mais quantidade de carboidrato. Para lá no período da tarde, quando for lá para as 3, 4 horas da tarde, a gente não ficar com aquela sensação de, nossa, eu preciso comer alguma coisa. Nossa, na verdade, eu sei que no armário tem um biscoito. E tô com uma vontade de comer o biscoito, mas puta merda, é agora 3h30 da tarde que me deu essa vontade. Eu podia ter dado esse horário 10 horas da manhã? Não vai dar 10 horas da manhã. Nunca vai ser às 10 horas da manhã. Porque ainda o teu corpo está processando aquele carboidrato que você ingeriu. Então ele vai jogar de novo essa resposta metabólica da busca desse alimento lá no final do dia. É por isso que a maioria das pessoas tem compulsão alimentar de carbo nesse horário. Tá bom? E é o horário Beleza. geralmente também cuidado, faz a gente comer um doce, né? Depois do almoço, é mais à tarde, acho que você tá fazendo a digestão ali, aí começa aquela vontade de comer um doce, e a gente fica desesperado. Isso acontece bastante também. Exatamente. E isso acontece por isso. Ou porque você não comeu o carbo na hora certa, ou porque você errou na mão do carbo. Então pode acontecer as duas coisas, tá bom? Tem- Uhum. Mas segue esse esquemazinho que vai dar super certo. Fala pra mim agora, né, assim, do decorrer do teu dia. O que mais que você vai comendo ao longo do teu dia? Então, no almoço, geralmente eu costumo comer o arroz, porque eu adoro arroz, né? Então eu como arroz no almoço, como feijão também, como uma carne, quase todos os dias a gente come uma carne, né? Ou uma carne, um ovo. Esses dias atrás, a gente resolveu que essa semana a gente ia começar uma pegada de dar uma segurada mesmo, de ficar comendo muito carbo e tentar incluir outras coisas, né? Alguns legumes e até mesmo, eu que eu te falei, eu não sou a maior fã, mas eu acabo comendo.
Muito, de vez em quando eu acabo comendo. Assim, ainda legumes eu como melhor. Tem problema mais, na verdade, assim, com folha, com alface, com essas coisas. Eu Tá, não, eu não consigo ter um paladar gostoso. Falar assim, E tem gente que fala assim, nossa, eu amo couve. Eu não consigo comer couve de forma alguma. Couve, pra mim, tá, eu não consigo. Me dá até ânsia quando eu comer. Eu não consigo comer. tá, Alface, como? Alface dá pra comer. Eu ainda consigo comer, mas tem que ser com bastante limão, sabe assim, com temperos, senão também não vai. Mas assim, ó, o meu almoço seria isso, né? Basicamente isso. Uma carne, o arroz, o feijão e às vezes eu incluo alguma coisa dessas de verduras e os legumes mais. Tomate, eu gosto muito de tomate, então tomate. Eu tenho comprado aqueles tomates pequenininhos, tomate grátis. Então tá, tudo eu coloco ele, eu gosto bastante de comer ele. Então eu coloco ele, eu gosto bastante de pepino também, então eu como também. É mais essas coisas mesmo, né? tá. Aí depois chega a parte da tarde, que aí a tarde geralmente me dá uma vontade louca de comer um doce. Quando eu não tenho, às vezes, algum docinho pra comer ali, pra dar aquela mastigadinha no doce, eu vou lá e tomo de novo leite com uma chocolatada, né? Que é outra coisa também que faz bastante mal. Essa semana eu não dei uma boa segurada. Tem uma amiga minha que faz uns doces bem gostosos também, que às vezes ela posta e às vezes eu acabo comprando o doce dela. Falei pra esse povo que não parar de seguir todo mundo. Pra ver se eu consigo dar uma segurada. Mas é Sim. brincadeira. Na verdade, a gente tem que ter esse controle, né? Porque quando eu fiz a outra vez, eu me lembro que eu conseguia ter esse controle. De ver as coisas, assim, até sentia vontade, sim. Não vou mentir, que no meu processo cheguei a chorar de vontade de comer uma coisa e não comer, porque eu falei, não, isso aqui vai me engordar. Olha pra você ver a loucura que a gente chega, Nossa, né? meu Deus, meu Deus. É, Então, assim, é umas coisas que eu não quero mais na minha vida. de jeito Aí nenhum. à noite, essa semana principalmente, a gente passou bastante, tipo, fazendo pipoca pra comer, pra não ter que comer, tipo, não queria comer carbo, não queria comer as coisas. Falei, vamos comer uma pipoca que eu acho que, de repente, a pipoquinha ali com bem pouquinho óleo mesmo, só pra você mastigar alguma coisa e você ter aquela referência, né? Eu fiz muito isso na época da outra dieta, também dava certo, porque era uma coisa mais leve, é mais fibra, tudo. Óbvio que eu devo estar fazendo errado, mas é isso que eu faço Então, no dia. então vamos lá que eu vou consertar algumas coisas. Com relação às verduras, às folhas, né? A gente tem que ter esse hábito de ter sempre em casa. É difícil comer para algumas pessoas? É difícil. Por que que é difícil? Tá bom? É difícil, primeiro, porque a gente não tem o hábito. E segundo, porque às vezes falta tempero na salada. E de fato, salada sem tempero parece que a gente tá mastigando mato, É isso. né? Parece que tá mastigando mato, credo. Parece que é uma mata, é horrível. Exatamente. Mas outra coisa que é fundamental, tá bom? O que abre o paladar? Sempre vocês vão me ouvir falando isso. O que abre o paladar da gente é tomar chá amargo. O chá amargo, todos os chás amargos, eles limpam o nosso paladar. Quando a gente, por muitos anos, a gente foi acostumado a comer muito carboidrato. E o carboidrato, na verdade, ele suja o paladar e você tem as papilas gustativas, que o carboidrato ele pega só no começo das papilas gustativas, que é bem no começo da língua. Então, basicamente, a gente não usa as laterais e o fundo, tá? No processo. Então, Sim. os chás ajudam a limpar isso. Ajuda na hora que entra o alimento, ele distribui o alimento melhor nas papilas gustativas e vai fazer com que você não sinta o amargor dos alimentos tão forte quanto hoje. Então, chás amargos, carqueja, cavalinha, hibisco, chá verde, são chás que fazem parte do processo de emagrecimento, porque eles limpam o paladar, mas também porque eles são muito desinflamatórios. E Teve todo uma época, mundo, desculpa, deixa eu te interromper só um pouquinho, a Dani, que ela faz, ela já faz, né, com você sim, acompanhamento, ela me passou muitas dicas, a Dani me ajuda muito, me passa bastante dicas bacanas. Ela me falou a questão dos chás. Eu tenho uma gaveta lá no trabalho, que eu tenho os chás lá. Então eu tenho carqueja, eu tenho cavalinha, eu tenho hibisco, eu tenho chá verde. Então, assim, eu tava fazendo esse processo bem certinho, teve mais que eu fiz certinho, com a ajuda dela. Eu tava tomando um shot também de manhã, o shot eu vi uma diferença,
Assim, ó, o shot é uma das coisas que, assim, ó, eu preciso voltar a tomar. Porque Sim. faz um bem, eu não sei explicar, mas assim, ó, é um bem imenso pro corpo. Parece que na hora que você toma é horrível, né? Porque o gosto dele não é legal. Porque eu tava tomando, era gengibre, açafrão e limão. Era essas três coisas, com água, né, no caso, né? Eu fazia o shot de manhãzinho e tomava, mas isso me ajudou muito. Inclusive, eu acho que foi uma das coisas que me postergou para não ter pego Covid, ter demorado tanto para ter pego Covid, né? Eu fui pegar Covid só esse ano. Graças a Deus consegui, tinha conseguido passar beleza. Eu acho que justamente porque ele ajuda muito na imunidade da gente. A energia que a gente tem é muito boa, então assim, é uma das coisas que eu preciso voltar. O chá, quando eu tomo chá, realmente, assim, ó, além dele dar essa saciedade pra gente, ele melhora o funcionamento do intestino, melhora a parte da gente, assim, a gente toma muito mais água, então a gente vai bastante vezes ao banheiro também. Então, coisas que realmente eu já fiz e realmente ajuda mesmo. Que bom, que bom. Fico feliz de você falar isso, viu, Pan? Porque exatamente, né, assim, o chá não é uma pílula milagrosa. Não adianta você tomar Não, chá e não fazer o resto, nem o shot e não fazer o resto. sim, Mas sim. fazendo tudo e mais eles ajudam muito, né? Assim, eles levam a gente para um caminho de controle, confere saciedade. O shot eu falo que é um tapa na moleira logo cedo, né? Assim, Sim. porque ele é ruim, mas contudo É, o pós-shot é uma coisa assim os benefícios fantástica. dele é É, maravilhoso. é fantástico. Então vale muito investir nisso. Então volte a tomar o seu chá, porque com certeza você vai conseguir modular melhor essa sensação que você não gosta hoje de verduras, tá? A Ladainha E acabou de entrar, ó. Nós estávamos falando dela. Muito ó, a obrigada Dani pela sua acabou de entrar. ajuda, sua linda. Contei pra ela que você me ajuda muito, viu, amiga? Contei dos shots que você fez eu conseguir tomar, né? Isso aí, isso aí. Dri, sua linda, obrigada por estar aqui, amiga. Então, assim, Pã, vai unindo essas estratégias para que você vá melhorando nesse sentido. E aí, logo depois do seu almoço, para eu entender, você sempre precisa de um doce. É isso? Você tem essa É isso. necessidade. Sim, me dá muita vontade de comer doce. E aí, geralmente, no teu almoço, hoje você está tendo a opção de comer carboidrato. Então, você trouxe de volta o arroz. Antes você Sim. não tinha o arroz, né? Não, na época que eu fiz a dieta maluca, não, eu não comia arroz. Mas hoje em dia eu como Tá. normal. Eu coloco Então, assim, o que que acontece, tá, gente? Quando a gente não tem e depois volta a colocar o arroz? A gente, de fato, a gente fica com uma quantidade maior de insulina circulando para o corpo e isso dá pra gente um pouco mais de vontade de comer o carboidrato. Mas tem uma sacadinha que é muito interessante a gente fazer para a gente não ter esse rebote, que é introduzir o maior número de fibras possíveis dentro da tua refeição. Então, por isso que todo nutricionista pede muito para vocês comerem a comida junto com salada, porque a gente aumenta a quantidade de fibras. E fora isso, é acrescentar algumas sementes junto ali no teu arroz. Então, chia, ou linhaça, ou psyllium, ou semente de abóbora, ou semente de gergelim. Qualquer uma delas, além de conferir saciedade, porque elas têm fonte de gorduras, tá bom? Vai ter muita fibra. Então, coloquem essas sementes, porque ela ajuda a regular a quantidade de insulina, e aí você vai sentir menos necessidade de comer um doce após o almoço, tá? E outra coisa que ajuda também bastante é comer frutas azedas depois do almoço. Ou tomar água com gás, gelo e limão. De fato. Tudo que for azedo, amargo, adstringente, tira a vontade do doce. Mas só. isso é só, na verdade, uma estratégia para a gente evitar de comer o doce. Isso não é estratégia que vai tratar a vontade do doce, tá? Porque uma coisa é a gente camuflar o sintoma, outra coisa é a gente tratar o sintoma. Isso não trata, mas ajuda no processo, tá bom? Uhum. Perfeito, maravilha. E depois, lá no meio da tarde, aí dá vontade de comer um outro doce que você vai tomar leite de novo.
Não, na verdade, assim, é nessa parte da tarde mesmo. Logo depois do almoço, não. Eu não tenho essa necessidade do doce, não. Logo que acabei de almoçar, não. Mas, assim, quando vai dando às 3 horas da tarde, mais ou menos, que é o horário que daí, geralmente, aí pesa um pouquinho. Daí dá muita vontade de comer É, doce. É às três é. da tarde, mais ou menos. É esse horário que... Aí já tô eu lá no matutando pensando, nossa, o que será que eu comi hoje? Então, assim, ó, antes de dar essa vontade, tá? Porque ela pode estar aí, porque na verdade a gente aumentou o carbo, ou porque tem alguma coisa desregulada, né, de neurotransmissor mesmo, que daí é algo mais profundo, eu não sei te dizer. Mas o que pode te ajudar muito no período da tarde é lá para as 2 horas da tarde, 2 horas, 3 horas da tarde no máximo. Eu colocaria as duas. Se você sente isso lá para as 3h30, 4 horas, eu colocaria as 2 da tarde. Fazer um chá bem forte de camomila com melissa. Bem forte. Tipo de 2 saquinhos, tá? Por quê? Certo. Porque sempre quando a gente está com vontade de comer um carboidrato ou um doce, alguma coisa que pede o doce ou que pede o carboidrato, isso significa que quase sempre a quantidade de dopamina neurológica está muito grande. Então a gente está mais excitado neurologicamente, tá? E para baixar isso, eu preciso colocar muito serotonina. Então, uma coisa que é prática e fácil é trazer chás. Chá. O chá realmente, assim, e esses chás todos eu tenho. Eu tenho camomila também, tenho melissa, eu tenho todos os chás, eu já até tenho, então tá até Isso fácil. pode ser camomila, pode ser, na verdade, passiflora, tá bom? E pode ser erva Certo. doce. Mas melissa você não pode tirar. Melissa é importante que esteja ali, porque ele faz umas correções bem minuciosas. Então faz ele à tarde, porque você vai ver que vai dar mais resposta, tá bom? Joia. À noite, às vezes, você fala que às vezes você faz a opção por comer pipoca, né? Uhum, E uhum. as pessoas me perguntam sempre, pipoca é bom, pipoca é ruim, né, Gi? Posso comer pipoca no emagrecimento ou não pode? Pode comer pipoca, gente, desde que seja pipoca que você faça em casa, que você frite em casa. Mas a pipoca tem bastante carboidrato, bastante, que vem do milho, né? E o milho, ele é um carboidrato muito bom, mas ele tem bastante carbo. Uhum. Então, só cuidado para não exceder nessa quantidade de pipoca. A pipoca ela entraria como se fosse um lanchinho da tarde, por exemplo, então numa pequena porção, tá? Nada de bacia gigante, né? E você tem que jantar. É importante comer, gente, porque senão lá no outro dia de manhã você vai estar Vai fazer uma morrendo de fome. fome. É isso. E aí você Verdade. vai, na verdade, ao invés de comer um pão, você vai comer 2 pão. Entendeu? E aí você vai ficar não só com isso, você vai ficar belisquenta. O problema não é a gente tomar café da manhã, almoçar e jantar. O problema são os lanches intermediários no meio disso aí, que a gente tá com aquela sensação de preciso comer. Eu tô com Isso não tem. fome. Ficar beliscando as coisas, graças a Deus, essa mania eu não tenho. Tanto que às vezes assim, ó, eu tinha coisas em casa, às vezes que até estragava. Eu comprava às vezes alguma coisa, assim, mas ele até estragava, porque eu acabava não comendo, porque eu não tenho costume de ficar abrindo geladeira, de ficar abrindo armário, de ficar procurando e caçando. Isso não, eu não faço. É uma coisa que já me Que ajuda bom, bastante. Eu não tenho que bom. esse hábito. Então, assim, pro jantar, o que é o melhor pro nosso jantar? Tudo vai depender das rotinas que vocês têm em casa, tá bom? Mas para o jantar, eu posso trabalhar com uma fonte de carboidrato? Pode, com certeza. Mas não trabalhe com arroz no seu jantar. Nunca de preferência, tá bom? Tá, Porque tem certo. muita índice glicêmico, tem muito açúcar dentro dessa composição. Então é melhor que a gente faça opção, por exemplo, por carboidratos que são mais inteligentes. Isso que eu falo. Então, uma batata doce, um cará, uma mandioca, até mesmo aquela amarelinha, mandioquinha, pode Mandioquinha só. ser. Isso, também pode ser. E obrigatório. No jantar não pode ter carne vermelha. Importantíssimo isso. Não Importantíssimo. pode. Não pode ter carne vermelha no jantar.
A carne Uhum. vermelha, na verdade, ela aumenta a quantidade de resposta inflamatória, sempre no jantar. Não que na hora do almoço isso não aconteça. Só que como na hora do almoço ainda a gente tem um tempo grande de digestão, de absorção, isso não causa um impacto tão grande. Mas no jantar isso faz um processo metabólico ficar desajustado. Então, jantar é carnes brancas e ovo, tá? Ah, E quantos tá. ovos? Poxa, gente, pode comer até 3 ovos no jantar, tá bom? Não tem tanto problema. As pessoas às vezes me perguntam, eu posso comer sardinha? Eu posso comer enlatados no jantar? Ou no almoço? Pode, não tem problema. Desde que você compre a sardinha e o seu atum em óleo. Não vai ficar comprando esses produtos na água. Sempre em óleo. Despreza o óleo e depois você faz o que você precisa fazer, tá? Coisa também não é costuma comer. Eu não curto muito, nem o atum, É, nem o atum e a sardinha. Mas assim, a minha ingestão de frango tá bem grande, porque a gente anda comprando bastante frango. Também porque pelo preço da carne, a gente tá comprando bastante frango. Então, a gente, sim, o consumo de carne branca tá, nossa, aqui é bem grande também. Então, tá. Então, pode continuar, sem problema nenhum, tá bom? E quando achar pessoas de sítio que vendam para vocês frango caipira, gente, come frango caipira, tá bom? Em certo. Andradas, né? Se é de Andradas, eu acho que tem até uma facilidade maior em conseguir comprar esse tipo de alimento. Sim. Prefiram, né? Antes as pessoas Tem falavam assim, bastante ai, coisa orgânica aqui. O pessoal trabalha bastante com coisas orgânicas. Tanto que eu tô te falando que essas é, verduras que eu compro, esse tomatinho que eu compro, são tudo mais orgânico mesmo. excelente. Então, tudo que vocês puderem comprar de produtores pequenos ou de sítio mesmo, prefiram, tá? Eu não sei se tem alguém aí com a gente que mora em sítio, mas pode até dizer, um frango para estar pronto, que cresce ao ar livre, para a gente matar esse frango, é 4 meses. Agora, dentro da granja, ele está pronto para o abate em 45 dias. Agora, vocês É. imaginam a quantidade de hormônio que a gente ingere? Aí a gente não sabe porque está tendo tanta mulher com ovário policístico, com endometriose, com problemas uterinos. A gente não sabe por que está tendo isso, sabe? Mas no final, os estudiosos sabem o porquê que isso está acontecendo. Então, assim, se achar, prefiram esses alimentos do que aquilo que a gente está comprando hoje dentro de supermercado, tá bom? Legal. E aí, depois você toma um chá para dormir ou não? Você simplesmente vai dormir Não, e não, ponto. daí eu vou dormir, ponto. Aí acabou Acabou o o dia. dia, eu vou dormir, sim. Tá. Quando você teve esse reganho de. Me disse que você ganhou 15 quilos, né? Isso. Quais os alimentos que você não comia antes que você começou a comer para você ganhar os 15 quilos? Tudo. Tudo quanto é tipo de porcaria. Fala para mim quais são Não elas. só os alimentos mesmo, assim, ó, lanche, pizza, doces, assim, a gente tem um problema grande em casa com doce, que tanto eu quanto o Davi, a gente, que é o meu companheiro, assim, a gente ama doce. Então, a gente tem esse problema com doce, assim, forte na gente, sabe? Sim. Então, assim, essas coiseiras, assim, todos esses tipos de porcaria, tudo que não é nada saudável mesmo, eu vou ter comigo. Né? Bolacha recheada, deixa eu pensar aqui o que mais. Salgadinho de pacote, miojo, que eu Uau. adoro. Então, essas Uau. coiseiras todas, assim, eu voltei a comer tudo. Literalmente falando, eu voltei a comer tudo. E quando eu voltei a comer tudo, é óbvio que também a gente também não engorda do dia pra noite, sabe? Mas assim, eu voltei a comer de tudo, né? Então, eu acho que foi aí mesmo o maior erro mesmo. É isso que eu falo, gente. É engraçado, né? Para quem já perdeu 43 quilos, a gente fala assim, ela já não Já sente sabe, né? vontade, e ela já não sente vontade de comer mais nada do que ela comia antes de porcaria. Tem, E tem. sente, principalmente porque não foi feito o passo a passo certo, respeitando o momento do corpo. Por isso que dá essa vontade maluca.
Então, assim, eu acho que outros dias, vocês que me seguem, vocês viram lá que eu postei o miojo versus o macarrão com bolonhesa. Pelo amor de Deus, gente. Tá com vontade de comer macarrão? Come macarrão. Não me vai comer miojo, entendeu? Come o Uhum. macarrão à Ódio, né? bolonhesa. E numa quantidade até maior. A gente pode comer mais do que comer o miojo, né? Eu sei que às vezes no corre-corre, putz, a gente come o miojo. Eu não como, mas eu sou nutricionista. Diferente de vocês, eu sei o que aquilo vai causar no meu sistema. Eu sei o passo a passo, então por isso eu não como. Mas E o vocês não pior de sabem. tudo, o pior de tudo, assim, que eu digo que quando você para de comer as coisas, você sente o organismo parece limpar. Beleza. Só que daí, quando você fica um bom tempo, a gente às vezes até não fica com tanta vontade. Só que a hora que você põe na boca pela primeira vez, aquilo parece que dá uma despertada assim no teu corpo e assim, nossa, pronto, aí agora, aí não, parece que a gente não consegue retomar de novo. Aí parece que o negócio vai aumentando e vai, sabe assim, você vai aumentando aí. Ai não, hoje eu vou comer isso aqui, tá tudo certo. Ah não, amanhã eu vou comer aquilo, tá tudo certo. E às Exatamente. vezes a gente não consegue retomar. É por isso que é tão importante, Pam, a gente, durante o processo de emagrecimento, a gente não fazer exclusão. Por isso que é importante a gente fazer, a gente ponderar as coisas. Como eu sempre falo, eu sou apaixonado por pizza. Eu como pizza toda semana, não abro mão e ponto final. Sei lá, quem aí tiver junto, pode ser por pizza, pode ser pela cervejinha, pode ser talvez, sei lá, Eu pelo mesmo já lanche. tenho uma. E a Eu sorte, também se eu não, eu beber, também não fica sou uma muito fã. bosta. Eu também não sou muito fã, não. Mas se passar uma pizza perto de mim, eu não recuso nunca. Nunca. Então, se eu gosto de comer isso, se eu tirar isso da minha vida, eu vou secar uns 3, 4 quilos, vou secar. Só que depois eu vou querer comer uma pizza inteira sozinha. E por mais vezes, talvez. Então não vale a pena. Vale a pena a gente entender que não é a pizza o nosso problema. O problema, muitas das vezes, é o tipo de recheio da pizza que a gente não sabe escolher. É aquilo, é quando a gente olhar para a pizza e falar, puxa, o que que nessa pizza tem que eu posso comer e que não vai me fazer mal? Então, pizzas, gente, é comer pizza de alimento que existe. O que que é isso? É isso que eu falo com meus pacientes. A gente não vê por aí andando uma calabresa de 4 patas. A gente vê? Não vê. A não ser que você conheça um produtor rural que faça a calabresa, que aí é uma linguiça crua defumada. Que daí sim é perfeita. É natural, você pode comer. Mas a maioria, vou ligar na pizzaria, vou pedir uma pizza calabresa. Cara, essa calabresa que vai vir ali é da Sadia, da Perdigão, da Seara, não sei mais o quê. Aquilo não tem nada de porco, não, gente. É só emaranhado de coisas de tripa que tá lá e não é nada. Entende? Então, come pizza de frango, come pizza de atum, come pizza, sei lá. Do que você gosta aí, Pan? Brócolis, brócolis. É bem cara de nutricionista. Brócolis, pizza de 4 queijo, sem o tal do catupiry. Catupiry não é queijo. Catupiry é um queijo processado. E o Entende? Então, requeijão? boa pergunta. Requeijão pode ou não pode? Requeijão não é tão ruim. É melhor o requeijão do que o cream cheese. Cream cheese é mais processado do que o requeijão. Mas requeijão, que eu tô dizendo, é aquele requeijão que geralmente as pessoas colocam aqueles de saco, sabe? Da linha do Ah, sei, catupiry. sei. Esse não é para colocar na pizza. Ali tem muito amido de milho. Então, aquilo lá não é queijo. Mas pode comer mussarela, pode comer os outros queijos mais curados, colocar um parmesão na sua pizza, colocar um gorgonzola na tua pizza. Ótimo. Desculpa, gente. Pode colocar bacon na pizza, Gi? Pode colocar bacon na pizza, gente. O bacon não é ruim. Todo mundo acha, nossa, o bacon é péssimo. Não é, não. Se você souber comer ele na quantidade certa, não é, não. Pode comer, tá? Mas Mas o o bacon é presunto, melhor do que a calabresa, vamos falar. totalmente. É muito melhor o bacon do que o presunto, do que esse aí, né? Do que a calabresa.
do que, na verdade, tantos os outros processados que a gente escolhe no meio dessa pizza. Ah, porque eu gosto também de comer hambúrguer. Tá bom. Vai comer o hambúrguer numa hamburgueria artesanal ou você faz o seu hambúrguer. Ah, porque eu gosto de ir lá no McDonald's para comer hambúrguer. Então vai uma vez no mês. Mas saiba que aquilo não é carne de hambúrguer. Aquilo é tudo menos carne de hambúrguer. Se você quer comer uma carne de hambúrguer, faça ou vá numa hamburgueria artesanal. Ou comer, eu vou comer meu lanche com cheddar ou com queijo prato? Com nenhum. Os dois não são queijo. Se lá tiver mussarela, pede uma mussarela. É melhor. Tá bom? Ah, porque tem algum outro queijo. Então escolhe algum outro queijo. É isso, gente. Emagrecimento tem a ver com olhar para a comida e dizer, ela é natural ou ela é um ultraprocessado? Se ele for natural, se ele vier da terra e for natural, ótimo, a gente come. Se não for, a gente vai tateando e devagarzinho a gente vai mudando as coisas. Você vai ver que acho que muita coisa que eu falei faz sentido, né? Muita mesmo. Muito É, sentido, faz. é. E assim, uma das Então, coisas até que eu achei, assim, sobre a carne vermelha, eu fiquei surpresa à noite. Eu não sabia que a carne vermelha a gente tinha, porque assim, teve uma época que eu fiz só com, vamos falar assim, praticamente só proteína e legumes, que foi a época que eu consegui. Eu comia normal, o bacon, eu me lembro que eu comia bacon com ovo, tipo, durante o dia, assim, no almoço, tava com fome, não tinha alguma coisa muito prática, era bacon com ovo que eu comia, sabe? sim, Mas só que eu comia essas coisas e ainda conseguia emagrecer. sim. Porque de fato, né, assim, a dieta que você fez, que é a dieta da proteína, a gente até emagrece. O, o criador dessa dieta, né, que é o Dr. Atkins, morreu, gente, de doença cardíaca. Ele morreu com as artérias entupidas. Porque, na verdade, nessa dieta, é uma dieta onde a gente preconiza só a ingestão de proteínas e principalmente de gordura, né? E a gente não pode também esquecer que gordura, a gente tem uma quantidade certa de ingestão de gordura. Porque senão uma pessoa que já tem uma propensão a fazer é, coágulos no corpo, vai fazer isso em maior quantidade e pode obstruir veias e artérias, tá bom? Então, tudo na quantidade certa, no momento certo. Gente, alguma dúvida? Alguma pergunta para mim ou para Pan? Aí, pessoal, aproveita, hein? Pode perguntar. Aproveitem. Aproveitem para Olha, uma descobrir consultoria tudo. grátis. Isso, deixa eu ver aqui. A Dani dizendo que ela ama pizza Ainda. também. Eu Uhum. também. Eu também, Dani, eu amo pizza. A Dani Lopes aqui, ó, que tá perguntando, ó, se a gente já falou sobre bebida. Você acabou de falar, na verdade. A Dani aqui tá num processo de emagrecimento bem bacana também. Acho que ela começou a fazer com você, né? A A outra Dani Dani. até, a Dani até tem consulta hoje à tarde comigo. Aí, ó, olha que E, legal. Foi incentivada pela Dani Venegas, essa linda que sempre tá ajudando isso. a gente. E com relação à bebida alcoólica, gente, assim, o que que a gente fala sobre bebida alcoólica? Quanto menos, melhor. Esse é o fato. Contudo, ai, Gil, eu adoro tomar uma cervejinha de final de semana. Tem que tirar? Não, você não tem que tirar. Mas a gente tem que dosar. Então, sempre quando for tomar uma cervejinha no final de semana, tome sempre com uma fonte de proteína. Sempre. Nunca tome a cerveja sozinha. Nunca tome o álcool sozinho. Porque junto com o seu álcool vai vir um carboidrato muito forte da bebida alcoólica. A não ser que você tenha tomado o gin, por exemplo. Mas se for geralmente esses tipos de bebida, como vinhos, como cerveja, a cerveja é pior. É que mais dá pico de insulina. Então, sempre com uma fonte de proteína. Então, aí já regula bastante. A Thea fez uma pergunta aqui, ó, bem legal, eu achei bem bacana Deixa a eu ver. pergunta dela, sobre compulsão alimentar na TPM. E realmente na TPM a gente gosta muito de comer um docinho, né? O docinho na TPM atrapalha a mulherada. Então, assim, o que acontece na TPM, gente? TPM,
A gente, de fato, a gente tem os hormônios e os neurotransmissores estão muito bagunçados, tá? Uhum. Então, não tem jeito. Durante a TPM, não tem muito como a gente brigar com essa questão metabólica do corpo da mulher. Eu sempre digo o seguinte, tá com vontade de comer doce na TPM? Come um doce. Mas não se engane, que é assim, ó. Eu tô com vontade de comer, sei lá, um brigadeiro, por exemplo. E aí você fica E tardando. geralmente é um doce, é um chocolate, né? Assim que a gente. Exatamente. Eu tô com vontade de comer um brigadeiro. Você vai e come o brigadeiro, caramba. Não fica beliscando outras coisas, porque senão você não vai atingir a doçura que você precisa e você vai ficar durante 7 dias buscando alguma coisa que você já tinha que ter dado pro corpo e você não deu. Outra coisa que é legal, que é natural, que é muito importante incluir durante o período de TPM ou na menstruação, é tâmara. A Ah, tâmara então tem um também. nutriente muito importante, então ela faz regulação neurológica, principalmente traz bastante serotonina. Então é bem legal a ingestão de tâmara, tá bom? Tâmara Durante o com processo. morango é sensacional. Quem nunca comeu, come tâmara com morango, porque a sensação de você tá comendo chocolate com morango Parece, é parece que tá incrível. comendo chocolate com morango. É bem Isso. isso. Deixa eu ver Uhum. se temos mais alguma perguntinha aí. A Fabiana também perguntou sobre chocolate. Ela gosta muito de comer chocolate. Ou chocolate. O que ela deve fazer nesse caso? Eu vou até mostrar um negócio aqui para você me falar se ele é legal ou não. Tá. Ó, De chocolate, o que que ela faz? Ah, o 85 da Lindt. Perfeito. Ó, gente, chocolate é muito importante a gente comer chocolate. Chocolate bom. Qual que é a quantidade de chocolate que a gente deve comer diária? 40 gramas. Quanto que dá isso? Dá uns 2 quadrados na hora do almoço, uns 2 quadrados depois da hora do almoço. Depois do jantar. Então, não fiquem sofrendo porque vocês não podem comer chocolate. Vocês devem comer chocolate. Ah, eu não gosto ainda de comer um chocolate tão amargo. Tem problema. Começa com chocolate de 50%. Já vai ser ótimo. É muito melhor do que você ingerir chocolate amargo, né? Que tá lá escrito quando você compra, aquele talento da vida. Que tá dizendo chocolate meio amargo. Chocolate meio amargo não existe, não. Chocolate meio amargo não, é só um marketing. não, Mas não existe, é eu não marketing. sabia. Eu não Prefiro sabia. comprar o chocolate 50, tá? Do que comprar esse chocolate que está escrito meio amargo. Então, a partir de Esse 50, chocolate aqui de 85%, ele é bem bacana, né? Nem abri ele, ele tá fechadinho, eu nem abri ele ainda. Mas eu tava com ele aqui porque eu falei assim, de repente se der vontade de comer um doce, alguma coisa assim, você pega um pedacinho de chocolate, ele é 85%, vai fazer um pouco menos mal, né? Do que você pegar um isso, chocolate calminho. é um chocolate bom, esse da Lindt, mas eu vou ser sincera, tá bom? Aqui a Nutri vai ser muito sincera com vocês. Pode falar, por É, favor. ele é um fel de tão amargo. Eu Sério? acho. Olha que eu Eu não como. comi ele ainda, ele tá fechado, então eu não sei te falar, ainda não comi ele. Eu comprei um desse uma vez, durou uns 3 meses, uma caixinha. Ó, a Nutri aqui falando pra vocês. Não gostei. Não gostei. Eu achei ele muito, muito acentuado mesmo. Um amargo muito acentuado. Então, aí, isso, gente, por que eu tô falando isso pra vocês? Porque isso, emagrecimento é assim, tá bom? E vida saudável também é assim. Você não tem que sofrer. Porque tá escrito lá que é 85% e a blogueira consome, você vai falar assim, eu tenho que consumir aquele porque aquele é o mais saudável. Tem nada. Você tem que consumir aquele que o seu paladar ajustou. Isso é muito Entendeu? importante. Então, assim, se o meu paladar tá ajustado pro 70, você come o de 70 e para de sofrer. Entendeu? É bem isso que eu quero dizer pra vocês. Não fica sofrendo, não. Deixa Tá. eu ver aqui. Mas a A Dani tá concentração do falando sobre. açúcar do vinho não é maior do que da cerveja? Não. A cerveja tem muito mais açúcar do que o vinho. Muito mais. Muito de muito mesmo. É claro assim, tá bom, Dani? Tô comparando um vinho bom com uma cerveja boa também. Não tô falando daqueles vinho tinto de mesa, não. Tô falando daqueles vinhos mais terrosos.
daquele vinho, um Cabernet, aqueles vinhos que são mais amargos, sabe? E aí a quantidade de açúcar é bem menor. Sabe uma dica que eu acho que seria legal você dar pro pessoal, Dani? A Rua comentou aqui também que ela não consegue dispensar a cervejinha. Existe alguma cerveja que é melhor assim, né? Que seja menos, vamos falar assim, né? Menos calórica, ou que Menos a pessoa problemática. É. menos problemática, que a pessoa possa tomar assim, vamos falar, uma ou duas sem tanta culpa, vamos falar assim. É. Existem sim, gente, todas as cervejas que são puro malte, tá? São muito melhores do que qualquer outro tipo de cerveja. Então, vou tomar uma Brahma ou vou tomar uma, sei lá, não tem muito nome de cerveja, tá, gente? Vou, Heineken, eu to- acho que o vou pessoal tomar uma tá Heineken ou vou tomar uma Stella, sei lá, vamos falar assim. É muito melhor você tomar uma Heineken ou uma Stella do que você tomar uma Brahma, uma Skol, tá? entendi, É porque a quantidade de cereal maltado é muito menor. Sem entendi. analogia, gente, é assim. Sempre que a bebida alcoólica for muito leve, tem muito carbo. Quando a bebida alcoólica descer, que descer mais sentada, Pesadinho. que ela desce mais, né? Eu Tem um não sei se peso você, mas diferente. eu acho que é bem É, isso mesmo, né? Sim. ela tem um peso diferente, né? Assim, eu tomo muito pouco, mas quando eu tomo é nítido, assim. Ela tem menos carboidrato. É bem isso, tá bom? Essa é a analogia Tem da a, composição. eles lançaram agora aquela Estela, acho que tem glúten também, né? Não sei, que acho que daí também ajuda o pessoal também. O glúten também é um grande vilão, né? Ou não? O que você Gente, fala? agora eu ia falar disso. Agora tem a tal da cerveja sem glúten, né? Zero glúten. Olha, eu ainda não vi nenhum estudo, nem a gente não viu nenhum estudo ainda, tá bom? Se de fato isso é marketing ou se isso não é. Então, eu por enquanto não tenho nada para dizer, nada, porque não saiu nada para gente do meio acadêmico falar a respeito. Mas eu tomaria, sei lá, eu provaria pelo menos, nem sei como é que é o sabor. Se alguém já provou aí, pode falar pra gente. Se ela ainda já é mais, ela deve ser mais amarga. Porque o glúten, de uma forma ou de outra, se ele foi excluído, é provável que ela esteja um pouco mais terrosa ainda. Então, se alguém já tomou aí, contribui e fala isso pra gente. Eu ainda não tomei, então não posso dizer. A Thea estava falando aqui sobre o vinho, o tinto suave, ela fala que é uma mentira, porque na verdade ele não é adoçado com uva e sim com açúcar, né? Eu cem também por não cento. entendo, então eu não tenho nem propriedade para falar, mas você deve saber por falar isso para ela. Eles têm muito açúcar mesmo, tá? Ele não é o açúcar da própria uva. O que Sim. acontece nas outros vinhos, que são os vinhos mais elaborados, é o açúcar da própria fruta, né? E nesses outros não, é adicionado açúcar, então não é interessante por isso, tá bom, meninas? Deixa eu ver o que mais ali, A Dani tá falando que essa de é a mente que ela bebidas. fala. Ok, Fabi, ok, aqui. Meninas, acho que. Deixa eu ver. Perfeito, gente. Então eu vou terminar com a nossa live. Se alguém tiver mais alguma dúvida, faz aqui pra gente. Lembrando que esse quadro, que é o quadro Encontro com a Nutri, é toda semana. Então, se vocês quiserem participar, me manda um direct contando um pouco da história aí de vocês, o que vocês já tiveram nesse processo, nessa jornada de emagrecimento. É claro que eu sempre vou avisar antes. Essa semana que eu não avisei, mas eu já tinha fechado com a Pan já, que já é uma antiga seguidora minha. Então, quem tiver vontade de passar comigo, que eu dê dicas, só entrar em contato que toda semana a gente vai fazer, então, esse encontro com a Nutri. Tá bom? Meninas, ó, um beijo enorme para Beijo. vocês. Bom final de semana. Pan, te desejo toda a sorte do mundo, tá bom? Obrigada, gente. E Obrigada tomara que mesmo. você volte aí a destravar o teu metabolismo, que você volte a emagrecer. E é claro, voltar a emagrecer com consciência, sabendo de que fato do que a gente precisa,
tá bom? E qualquer Tá coisa, bom. tô aqui, só me chamar. Pode deixar, Bom, Gi. gente, Obrigada, beijo. viu? Bom Até final de mais. semana. Até. Tchau, Até. tchau. Tchau, tchau.